Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre personalização da tela de bloqueio. No vídeo anterior a gente falou sobre a tela inicial, sobre como a gente poderia colocar esse setup para funcionar. Hoje nós vamos falar sobre a tela de bloqueio. Vocês estão vendo aí o exemplo que a gente vai utilizar para ter um relógio, os widgets, informações pessoais e o papel de parede. Como nós falamos no vídeo anterior, nós vamos precisar usar o lançador GoodLock, tá? O GoodLock você baixa lá na Galaxy Store. Eu vou deixar o link da descrição aqui. E caso o seu celular não tenha o GoodLock, você tem como baixar o FineLock lá na Play Store, que eu também vou deixar a descrição aqui. E nesses lançadores, você consegue os módulos que a gente precisa para modificar sua tela de bloqueio. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre dois módulos. O primeiro módulo que a gente vai utilizar é o Clock Face, que ele disponibiliza para você vários tipos de relógios diferentes, tá? Dos que você tem lá na One UI. E o outro é o Lockstar, que ele modifica a sua tela de bloqueio, tá legal? Então, o Clock Face, você baixando o Clock Face e ativando, você vai ter vários relógios aqui disponíveis, tá vendo? Inclusive esse aqui é o relógio que eu normalmente utilizo, que é o que eu vou usar no exemplo aqui. Mas você tem vários outros modelos que você pode utilizar e fique à vontade para usar. Como a gente já habilitou aqui, quando você habilitar, ele já vai aparecer nas opções, né? Quando você for mexer no relógio, vai ter as opções da One UI e vai ter lá na última posição, eu vou mostrar para vocês, os relógios do Clock Face, tá? O outro módulo é o Lockstar. O Lockstar, ele vai modificar a sua tela de bloqueio. Então, você vai precisar ativar aqui, vai modificar a sua tela de bloqueio e depois você ativa o Always On Display e aí ele vai espelhar a sua tela de bloqueio. Então, aqui eu já ativei aqui a primeira opção do Lockstar. Vamos então para a tela de bloqueio para a gente começar a fazer lá. Na tela de bloqueio você segura. E como eu falei para vocês, ó, aqui tem as opções do relógio, tá? Lá no final, você tem as opções agora do Clock Face. O que eu uso é esse aqui, ó. É esse aqui que a gente está usando no exemplo. Você pode diminuir ele, aumentar, tá vendo? Então, para fazer isso, basta você escolher aqui, clicar aqui fora, pronto. Esse relógio já está ativado para você utilizar. Já é o relógio que vai ficar disponível, tá legal? Vocês têm como modificar aqui o widget, tá? O widget são algumas opções que você tem disponível para o seu relógio, tá? Vocês têm como colocar os últimos lembretes, você tem como colocar alarmes, clima, né? E você tem várias opções de clima, tem um de calendário para você colocar eventos, tem um de bateria. Então eu vou montar aqui conforme estamos vendo no exemplo. Então o primeiro que eu coloco aqui sempre é o alarme, então fica lá o alarme, tá? Claro que depois eu vou colocar 2 de clima no exemplo, né? Que deve estar aí na tela. Mas você pode pôr um maior, tá? Quando você põe esse maior, você ocupa 2 posições. Então eu, por exemplo, tenho 4 no exemplo, que são 4 pequenos. Se vocês colocarem um grande ou 2 grandes, aí vocês vão ter só 2 widgets para colocar. Eu normalmente coloco a fase da lua, conforme está o exemplo, e coloco também a precipitação, que é uma informação que eu acho importante para eu saber se nesse dia vai chover e se eu tenho que me preparar para algum tipo de tempestade, né? E por último eu coloco de bateria. Então depois que você formata isso, você clicou aqui do lado, prontinho. Você já tem aqui o relógio e os widgets. Vocês veem aqui que agora o relógio ele diminuiu. Ele estava num tamanho e agora está em outro tamanho. Isso acontece porque o espaço que você tem para o tamanho do relógio é esse aqui. Então se você colocar os widgets, parte dos widgets vai tomar o espaço que tem disponível para o relógio. Aí você vai ter um relógio menor. Mas no Lockstar a gente vai modificar isso, tá? Vou mostrar para vocês. Depois disso a gente pode ver a questão dos ícones, onde você pode escolher se você quer nenhum ícone, só ícone ou detalhes. Se você escolher nenhum, vai ficar assim, sem nenhuma mensagem. Se você escolher com ícones, vai ficar assim, com os ícones. Se você escolher detalhes, vai ter um preview aí da mensagem que você vai receber, tá? Eu não gosto disso, eu gosto de certa privacidade, então eu uso só os ícones. Terminou de escolher, clica aqui. Aí você tem a opção de informações de contato. Aqui você pode colocar o seu telefone, seu nome. Eu normalmente uso o meu nome, então eu vou colocar aqui, ó, e uso com um separador de sílabas para dar um efeito diferente. Então aqui você já tem uma configuração básica da tela de bloqueio conforme a gente tinha montado aí nesse exemplo aqui. E a gente vai ter algumas formas de você alterar o papel de parede. Uma delas é você utilizar moldura e efeito. A outra é você ter múltiplos papéis de parede, a gente vai ver isso aqui. E a outra opção é você também ter papéis de parede em horários programados. Então a primeira opção
que é de você usar os efeitos, a gente vai utilizar o papel de parede aqui do Homem-Aranha. E olha, notem aqui que você tem agora dois efeitos, moldura e efeito. Por exemplo, essa cor aqui, eu posso modificar aqui na moldura. Em moldura, eu posso mudar a cor, vou colocar, por exemplo, essa cor mais clara aqui, tá vendo? E em moldura, você tem uma opção agora muito legal, ó, onde você pode colocar ele em alto relevo. Você pode utilizar várias molduras aqui, ó. Então você pode ter aqui, ó, essa opção e pode modificar a cor para esse azul aqui, ó. Então essa é uma opção que você tem, ó. Aí você clicou aqui, você está com seu papel de parede com esse efeito de moldura e de cores. Você ainda pode utilizar o efeito, tá? Se você quiser. O efeito ele tem o original, tem o que tem desfoque de fundo, não é o caso, tem o escala de cinza, e você tem a opção do fundo dele ser cinza, esse aqui tá bem legal. Tem também do fundo de cores, ó, você pode modificar o fundo ali do Homem-Aranha. Eu coloquei esse azul aqui, ó, esse azul ficou legal. Então vocês veem aqui, ó, que em termos de cores, você modificou a cor principal, a cor de fundo da foto original. E você tem aqui um alto relevo que ficou muito legal. Então essa é uma das opções, você dá concluído. Assim que você pode ter o papel de parede com alto relevo. Agora vamos ver os papéis de parede múltiplos. É só você clicar aqui, abrir. Aí ele vai abrir novamente a opção da sua tela de bloqueio. Aí você entra na mesma opção que a gente entrou antes. Você pode ter até 15 papéis de parede múltiplos. Eu vou escolher alguns aqui para a gente fazer um teste. Vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui e vou escolher esse aqui. Então aqui são 4 papéis de parede de 15, tá? Você dá concluído. E aí, o primeiro papel de parede é esse que a gente já tinha colocado ali, né? É o primeiro papel de parede. Aí você tem os outros 4 aqui, tá vendo? Aí eu posso clicar e configurar esse papel de parede aqui, ó. Então, esse papel de parede, eu quero que ele fique diferente. Aí eu venho aqui, aumento, desço aqui, ó, por exemplo, e coloco os widgets. Ou posso colocar esse sol aqui para cá, né? Também ficou bom. Aí eu venho aqui e configuro outro. Venho esse aqui, configuro. Posso configurar ele aqui um pouco maior. Ó, posso configurar aqui assim, ó. Então, para mim, assim ficou bom. Aí eu venho aqui no outro item, que é esse da casa. Eu posso configurar para ficar assim. Tá vendo aí? Estou concluído. Fechou a programação. Aí eu fecho aqui. Quando eu for abrir a tela de bloqueio, que eu clicar aqui, vai aparecer o primeiro papel de parede. Fechou. Cliquei aqui, vai aparecer o segundo papel de parede. Fechou. Cliquei aqui, o terceiro. Fechou. Cliquei aqui, o quarto. Então assim, você tem como ter papéis de parede múltiplos. Então pessoal, agora a gente vai falar sobre como você pode ter o papel de parede funcionando em horários específicos. No vídeo anterior, a gente falou sobre como você pode fazer isso com o papel de parede da tela inicial, usando modos e rotinas. Então a gente entra aqui em modos e rotinas, e aí aqui você tem como adicionar uma rotina. Tá? Nessa rotina, a gente vai ter uma condição e uma ação. A condição é que num período de tempo que a gente escolher, a gente possa ter um papel de parede fixo, onde só ele vai aparecer. Como eu falei, pode ser num curso, na faculdade, no seu trabalho, em algum horário à noite, né? Então, você deixa a opção de tempo. Aqui, você tem a opção de colocar se ele vai ser diariamente ou semanalmente. Eu vou deixar aqui domingo. Então, eu vou colocar aqui, ó, às 10h27, tá? Aí ele vai funcionar até às 10h28, tá bom? Então, tá aqui. Essa é a condição. Domingo, 10h27 até às 10h28, eu vou ter um papel de parede fixo, que vai sobrepor aqueles papéis de parede múltiplos que a gente já colocou, tá bom? Então, entra aqui na ação, como a gente já tinha visto, papel de parede, alterar papel da tela de bloqueio. Aí você altera aqui, ó, eu vou escolher aqui um papel de parede, esse aqui. Então vai ser esse papel de parede aqui. Eu vou dar concluído, salvar, aí eu escrevo lá alguma coisa tipo papel, coloco aqui essa cor aqui, ó, concluído, tá aqui, papel de parede disponível. Então vou sair aqui, ó, quando der 10h27,
o papel de parede vai ter modificado. Então vamos só aguardar que quando der 10h27, vou até abrir aqui para vocês verem. 10h27, olha aqui. Então já está aqui o papel de parede que a gente tinha programado como papel de parede fixo. 10h28 e o papel de parede saiu. Ó, que os outros papéis de parede múltiplos estão aqui funcionando normalmente, mas aquele amarelo do sorriso não funciona mais. Então, pessoal, agora a gente vai utilizar o módulo Lockstar do GoodLock. Essa dica é a dica anterior à dica bônus desse vídeo. Se você ficar até o final, você vai gostar da dica bônus que a gente preparou para vocês, assim como a gente fez no vídeo de tela inicial. O módulo Lockstar, como eu tinha comentado com vocês no início, ele vai modificar sua tela de bloqueio e vai espelhar essa modificação aqui no Always On Display. Então, você clicando aqui, você tem como mexer aqui, por exemplo, com o local onde vai ficar o seu player. Eu vou deixar ele bem aqui, ó, embaixo dos ícones. Você pode modificar também onde ficam os ícones, pode modificar onde fica as informações de contato e pode modificar o tamanho também do seu relógio, que é o que a gente vai fazer conforme o exemplo aí que está aqui na tela, onde a gente aumenta o tamanho do relógio. Então vocês estão vendo aqui, ó, que você tem a opção de escala, que está em 0,98. Eu vou jogar para 1,2. Então o relógio ele vai ficar maior em relação ao que estava antes. Ó, vou salvar aqui, ele está maior, e aí agora eu vou espelhar o meu Always On Display. E aí depois você pode até alterar aqui o brilho do Always On Display, tá? Você pode deixar no automático ou pode deixar no máximo ou no mínimo, fica a sua escolha, tá legal? Então você fez aqui, ó, modificou, quando você clicar lá, o relógio já está maior, tá vendo? A tela de bloqueio com os widgets, as informações de contato, aqui só está modificando aqui, não está aparecendo o meu nome porque eu tenho que carregar, já estou com 9%. Então, pessoal, agora nós vamos para a dica bônus, tá? E ela é um recurso muito interessante. Muitas vezes você precisa anexar uma imagem e enviar como documento, e não como o formato normal de imagem, né? JPEG e PNG e assim por diante. Tá? Às vezes você precisa anexar como PDF. Como é que você pode fazer isso? Então, pessoal, vou mostrar como é que vocês podem utilizar. Entra aqui no aplicativo de galeria da Samsung, entra aqui em 3 tracinhos, configurações. Lá embaixo vai ter o Gallery Labs, tá? Você clica em Gallery Labs. Se não tiver ativado, aí você ativa aqui, tá? Aí aqui no meio tem a opção de salvar como PDF. Você clica aqui, você já tem essa opção ativada. Então depois que a gente tiver o recurso ativado, é só você entrar aqui no aplicativo de galeria e escolher uma imagem para você salvar como PDF. Eu vou usar essa imagem aqui do Homem-Aranha. Você clica aqui, segura, aí vai habilitar essa opção de criar, salvar como PDF. A opção do meio, que é a comum, você pode utilizar. Perfeito, ela já foi salva lá, tá vendo? Como PDF. Vamos verificar se foi salva? Aí eu entro aqui em arquivos, downloads, tá aqui, ó, a imagem salva em PDF, tá? Então esse recurso, gente, é um recurso bem útil para você utilizar quando você tiver que usar uma imagem como um documento, né? Aqui muita gente não conhece, beleza? Então, gente, eram essas as dicas que a gente queria trazer para vocês. A gente espera que tenha sido útil você utilizar o GoodLock e os módulos ClockFace e Lockstar para configurar a tela de bloqueio. Vocês viram também como vocês podem utilizar widgets, os efeitos na tela de bloqueio, como vocês podem ter papéis de paredes múltiplos, usar o modo e rotinas para um horário específico do papel de parede, e vimos a dica bônus. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar essas dicas, tá? Por isso a gente pede que, se você gostou, dê o seu like, ele ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se você achar que alguém vai utilizar essas dicas, não deixe de compartilhar o vídeo. Se você está aqui conosco pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Gente, foi muito bom, espero que vocês fiquem bem e tchau!